Gostaria de começar dizendo que essa história não é minha, mas do meu pai. Ele era frentista em um posto de gasolina no final dos anos 70. Ele era o único naquele dia no turno da noite, visto que o posto era daquele tipo 24 horas de beira de estrada. Segundo ele, um cara meio suspeito entrou na lojinha de conveniência e isso pareceu deixar meu pai alerta. Esse cara vestia uma jaqueta e uma calça jeans bem justa com algo nela. Mas, como era no alto do verão, o fato dele usar jaqueta já era estranho por si só. Mais tarde foi confirmado que ele estava sob o efeito de drogas. Gostaria de acrescentar que o posto em que meu pai trabalhava era uma parada de caminhões, visto que era o único por uma longa distância que ficava aberto 24 horas. Nessa noite, estavam no posto meu pai, esse estranho e um caminhoneiro que ele conhecia. Esse caminhoneiro sempre parava por lá e eles conversavam. Enfim, meu pai pediu para esse caminhoneiro ficar ali conversando com ele até que esse cara estranho fosse embora. Então, após passar um tempo olhando para o meu pai, o estranho apenas ficou bravo e foi embora com seu carro azul. O caminhoneiro legal ficou com meu pai mais uns minutos até que uns outros caras pediram para usar a mesinha para comer um sanduíche. Nesse ponto, gostaria de lembrar que esse posto fica no meio do nada no sudoeste dos Estados Unidos e estamos nos anos 70, logo, celulares não existiam. Havia apenas um telefone fixo. Não havia qualquer outra forma de comunicação. Então, as horas passaram e meu pai continuou seu turno, quando um caminhoneiro entrou na lojinha de conveniência gritando que precisa de um telefone. Segundo ele, aquela lojinha foi a primeira que ele encontrou e que ele precisava ligar para a polícia, pois o atendente do posto da frente, que estava a uns 20 quilômetros de distância, havia sido baleado na cabeça e morreu. Quando isso aconteceu, não havia ninguém por perto e a única coisa que sabiam era que o assassino possuía um carro azul. Aparentemente, conseguiram prender o cara do carro azul, e meu pai confirmou que era o esquisitão daquela noite. O cara foi preso por homicídio e roubo. Pelas notícias, essa não tinha sido a primeira vez que esse cara fez isso. Meu pai sempre contou essa história para mim e meus irmãos enquanto crescemos. E ela ficou comigo. Lembro que a primeira vez que ele contou que os anjos eram reais eu provavelmente tinha uns 7 ou 8 anos. Antes de eu nascer e antes das leis trabalhistas, ele era caminhoneiro. E ele regularmente fazia viagens e turnos em que dirigia 24, 36 ou mais horas sem paradas mais longas. Meu pai é daquelas pessoas bem lógicas que amam fazer um quebra-cabeça apenas pela diversão. Sempre que andávamos pela cidade de carro ele me passava coisas sobre distância ou velocidade de segurança, como se deve atravessar a rua e afins. Quando fiquei mais velho ele me perguntava aquelas questões de física, se um carro a X km por hora, numa distância Y, quanto tempo ele demora para chegar até o lugar Z. Ele fazia essas equações consigo mesmo pela diversão. Uma noite após ter dirigido durante todo o dia, ele percebeu que estava ficando sonolento e resolveu abrir as janelas, aumentar o volume do rádio. Mas notou que não estava ajudando muito. Era uma noite chuvosa em uma serra, sem acostamentos para paradas seguras, então ele começou a fazer seus joguinhos mentais para tentar se manter acordado. Segundo ele era algo do tipo: acabei de passar o quilômetro 146, então se eu estiver a 100 km por hora eu atingirei o quilômetro 200, e então fechou os olhos. Quando ele acordou estava no quilômetro 158, há tempo suficiente de conseguir manobrar o caminhão para que ele não caísse de um penhasco. Ele insiste em dizer que foi acordado por um anjo naquele momento, caso contrário teria morrido. Ele sempre nos conta essa história com lágrimas nos olhos e nos diz que com certeza tem algo maior no universo que nós humanos não conseguimos entender. E que sem esse algo maior nem ele nem nós estaríamos aqui hoje. Essa história é de um grande amigo meu. Ele é o estereótipo do caminhoneiro americano.
e devo dizer que já vi várias coisas estranhas enquanto dirigimos pela fronteira, no Texas. Ele nunca ligou para essas coisas. Mas enquanto me contava essa história eu podia ver o medo nos seus olhos e a cor sumir de seu rosto. Vou contar em primeira pessoa essa história. Era o final dos anos 90 e estava a caminho de casa, central do Texas, para pegar uma carga. Eu não estava cansado pois havia passado a semana anterior em casa e estava bem cedo, por volta das 4:05 da manhã. Eu estava em uma estradinha de pista simples, no meio do nada quando vejo algo na beira da estrada que me chama a atenção. No começo eu pensei que era apenas algum animal que havia morrido atropelado, como geralmente é o caso. Enquanto chego mais perto, percebo que foi uma gazela que foi atropelada e o cara estava pegando os chifres como troféus. Simplesmente nojento. Mas quando eu chego mais perto ainda, eu vejo que o cara está comendo a gazela. Ele estava tirando pedaços de carne e colocando na sua cara. Nessa hora ele parou, e olhou para mim. Não para o meu caminhão, mas para mim. E não era um cara, era um bicho que parecia com um homem, mas muito peludo, com um pelo marrom e espesso. Nessa hora pensei que estava com problemas. O mais estranho é que havia alguma coisa no ombro dele que eu não sabia dizer o que era. 3 segundos se passaram e eu estou quase no ponto da estrada em que ele está. Eu sequer pensei em parar, só queria sair dali o mais rápido possível. Enquanto eu estava passando, novamente, ele olhava para mim e não para o caminhão. Essa criatura era obviamente inteligente, pois aparentava saber que alguém parecia estar dirigindo aquele caminhão. O monstro era gigante. Acredito ter visto sinais de inteligência humana em seus olhos. Nunca mais me esquecerei desse macabro encontro. Há 10 anos atrás eu estava levando carga pelo país. Nessa viagem vi várias lindas paisagens, mas também vi coisas assustadoras e macabras e que me seguirão pelo resto da vida. Você nunca pode ter certeza do que esperar quando se para em um banheiro de posto de gasolina ou um posto de parada. Em um bom dia, pode pegar um banheiro limpo, em um péssimo dia não há papel higiênico. Nunca me esquecerei da vez em que estava viajando da Louisiana para a Flórida. Para deixar a carga lá a tempo, eu dirigi pela noite e dormia durante o dia. Para mim pareceu mais eficiente dessa maneira, visto que não havia congestionamentos e muito trânsito nesse horário. As duas únicas coisas com que me preocupavam eram onde comeria naquela noite, pois depois das 11 horas a maioria dos lugares estava fechado, e onde faria a parada para o banheiro. Naquele momento, o único problema era onde eu iria usar o banheiro. Eu estava ativamente procurando em que posto eu pararia para não ter que correr para o matinho, quando vi um outdoor que anunciava um posto mais à frente. Para minha sorte, o posto também contava com uma parada para caminhões. Continuei o meu caminho até chegar naquele posto. Geralmente os postos com parada eram grandes o suficiente, mas não aquele. Ele era mal iluminado e contava com um pequeno estacionamento. Infelizmente, pelo estado daquele posto acredito que estava abandonado há pelo menos 1 ou 2 anos. Pensei em continuar o meu caminho até encontrar outro posto, mas não podia mais esperar e o outro posto estaria a muitos quilômetros de distância. Então, parei o caminhão no estacionamento e me preparei para descer, quando alguma coisa me pareceu estranha, fora o fato de parecer abandonada e não ter ninguém ali, o ar fedia. Eu rezava para esse fedor não vir dos banheiros. Continuei minha saga de sair do caminhão e trancar a porta. Fiz meu caminho até a loja de conveniência, olhando para baixo para não pisar em nada estranho, quando notei que havia uma parte meio descolorida no piso cinza. Parecia como um vazamento de óleo, mas passei por ela, dando a volta para os fundos da loja de conveniência. Assim que abri a porta do banheiro fui atingido por um cheiro horrível, que me forçou a correr para fora. Mas, a vontade de ir ao banheiro era maior do que o cheiro. Tirei uma bandana do meu bolso e amarrei no meu rosto. Tomei fôlego e entrei novamente. Pensei em ser o mais rápido possível,
entrar, fazer o que eu preciso e sair. Porém, assim que entrei novamente encontrei da onde o cheiro vinha. No meio do banheiro havia um cadáver de um homem que parecia estar lá há algum tempo. Esse cheiro horrível no ar era o cheiro da decomposição. Aquilo me chocou e eu saí correndo do banheiro e comecei a vomitar. Assim que cheguei no caminhão, liguei para a polícia que apareceu rapidamente e colheu meu testemunho. Por sorte eles foram rápidos, e eu não perdi o prazo da entrega, mas nunca esquecerei da cena nojenta ou do seu cheiro.